Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Sejurk. Esse é mais um dos nossos eventos da nossa comunidade, sempre pensando em trazer mais informação, trocar conhecimento, que eu acho que isso é super importante, e quando a gente troca conhecimento, a gente cresce e todos crescem juntos. Então, hoje a gente tem um podcast bem legal, porque a gente está trazendo aqui uma pessoa super especial para falar sobre as dificuldades do terceiro setor, quais são as expectativas, realidades, e a gente trocar uma ideia sobre esse segmento. Então, hoje o tema é sobre terceiro setor, vou falar um pouquinho sobre isso. E eu estou aqui com uma pessoa especial, que é o Pedro Strozenberg. Acertei, ó, tava aqui treinando aqui esse sobrenome. E o Pedro é presidente do Viva Rio, uma das maiores instituições do terceiro setor do país. E ele não apenas é presidente, como ele me falou agora que ele é vascaíno também, uma coisa que, enfim, não concordo muito, mas a gente vai deixar. E carioca também, e futuro compositor de samba. Essa parte já vai ser mais difícil. Pedrão, é um prazer. Obrigado pela sua presença, viu, amigo? Pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. E tenho certeza aí que esse bate-papo vai ser muito produtivo para todo mundo que vai assistir a gente. Obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado pelo convite. Para mim também é uma oportunidade, uma alegria e um desafio, né? A gente falar desse tema do terceiro setor num mundo que está em movimento, que está tem muitas mudanças também, e a própria área, né? Também é uma área que sofre, que se reconstitui e se redesenha. Então, temos muitos assuntos, temos muitas reflexões aqui a fazer. Sim. E acho que também essa característica do terceiro setor ou desse mundo da sociedade civil também de se amoldando, se adequando. Então, não faltará assunto. Com certeza. Queria te agradecer também pela introdução gentil, assim, uma das minhas identidades, né? No mundo do terceiro setor a gente fala muito de identidade, de identificações, de vínculos, né? De pertencimento. E por isso que eu falei de ser carioca e ser vascaíno, são duas identidades minhas que eu preservo e que eu valorizo, mas sempre numa convivência com os demais, porque acho que a diversidade também é um outro valor que eu prezo muito. Mas é isso. Como é que a gente... Acho que esse também é um desafio, né, desse mundo, assim, como é que a gente reconhece, pratica as nossas identidades, nossas particularidades, mas convive isso no mundo da diversidade, da pluralidade, da diferença, da indiferença. Isso é muito importante. São desafios. Isso eu vi muito isso lá no Viva Rio, né? Como vocês conseguem trabalhar isso na própria cultura de vocês, né? Uhum. Você vê lá que realmente a diversidade é importante e é o que de fato faz com que a instituição seja desse tamanho todo, né? Vocês aceitam todo tipo de... Eu diria que é um valor que a gente conseguiu introspectar. Ainda tem muitos desafios, né? A gente vive num mundo e num país, particularmente, com muitas desigualdades, né? Então, se a gente quer enfrentá-las, a gente precisa reconhecê-las e tratá-las. E acho que esse é um caminho que o Viva Rio se assumiu, se desafia. Não é uma instituição popular, não é uma instituição identitária, assim, não é feminista, não tem agendas específicas, mas a gente tem esse reconhecimento da diversidade, da inclusão, da pluralidade como um valor fundamental. Eu acho que até o fato de ser uma instituição do terceiro setor já tem essa pegada realmente, né, de trazer essa inclusão, porque o terceiro setor nada mais é do que um segmento que ajuda o governo. O governo tem alguns gargalos, né, na operação dele, educacional, de assistência social e algumas outras, e aí vem aí o terceiro setor para tentar ajudar na criação dessa sociedade, né, no desenvolvimento, né, de toda a nossa sociedade. Então acho que é muito nessa pegada, né, Pedro? Eu acho que sim, acho que é um ponto assim, de equilíbrio entre a lógica governamental, que seria o primeiro setor, né, essa lógica estatal, Sim. A lógica corporativa, privada, econômica, que é caracterizada pelo mercado, que é o segundo setor. Então, há teorias de que o primeiro e o segundo setor seriam suficientes para um equilíbrio nas sociedades. E o que o terceiro setor diz é que esse equilíbrio ele se dá por uma via complementar, que é uma via que olha para a eficiência, olha para a economia, olha para processos que o mercado valoriza mais, talvez, né?
uma lógica tradicional, antiga, né? Hoje em dia já é muito mais misturado. Hoje em dia você tem a gestão pública, ela é muito mais responsável e mais qualificada também do que eu acho que já foi num passado, onde, Uhum. onde ser do governo significava, digamos, os gastos sem um controle específico. E o mercado, o contrário, muitas vezes também olha para o capital e menos para as vidas humanas, menos para os indivíduos, menos para a qualidade, que também já mudou, que também já tem uma outra percepção, já há um mundo da empresa que é mais sustentável, que ele é mais humanizado, que ele é mais, digamos, incorporado no conjunto social. Então, hoje, a divisão de primeiro, segundo e terceiro setor, ela é menos estanque. Uhum. Mas eu acho que são ainda referências importantes, né? Para a gente, nesse mundo do terceiro setor, a gente olha para a sociedade com essa perspectiva social, ambiental, né, humanística, econômica, com esses respaldos tanto no primeiro como no segundo setor. Então, é um mundo aí que se disputa e se completa. Entre Então, eles, né? tanto no mundo governamental quanto no mundo também do mercado corporativo. E o Viva Rio no meio dessa história toda, conta um pouquinho aí pra gente Então, sobre a atuação de vocês no mercado, como, quais são realmente um pouquinho sobre. Vocês têm muitos projetos, né? temos muitos Muitos projetos projetos, mas e pelo uma menos longa história. Então, eu é. vou ser bem sintético aqui, mas quem quiser também depois conhecer o próprio Viva Rio, fazer contato, a gente está tem muita satisfação e muito orgulho, né, um pouco dessa nossa história. Mas só para te dizer que eu acho que aqui é importante, o Viva Rio começou como um movimento, ele não era uma institucionalidade, ele não foi pensado como uma institucionalidade, foi pensado como uma ação de reunida de diferentes atores da sociedade. Na verdade, o Viva Rio nasceu por uma provocação de um sujeito chamado Walter Matos. Na época era vice-presidente do jornal Dia, depois virou dono do jornal Lance, é um empresário do mundo da comunicação, Uhum. que procurou o Betinho, na época o Betinho do IBASE, né, a Ação da Cidadania, uma personagem da sociedade civil muito emblemático e muito legítimo, e eles se juntaram e falaram que o Rio de Janeiro precisa de um movimento que o defenda, que muita gente que está escutando provavelmente nem era nascido, você também devia estar nesse, Olha, mas em 93, então o Viva Rio já era nascido aqui. nascido. Mas em 93 o Viva Rio então surge como um movimento de atores da sociedade em defesa da cidade do Rio de Janeiro. E aí o Walter reuniu jornalistas, mundo da comunicação, que aí o Betinho fez essa provocação, olha, você é capaz de reunir o mundo da comunicação? Ele falou, sou. E, por outro lado, o Betinho reuniu o mundo da sociedade civil, sindicatos, lideranças comunitárias, ONGs, e esse amálgama, essa junção nasceu o Viva Rio. Que bacana, que E o legal. Viva Rio, durante os seus primeiros 2 anos e pouco, funcionou como movimento, não tinha institucionalidade, não tinha Não tinha uma CNPJ, não organização tinha estruturada uma ali, né? organização estruturada. Estamos falando dos anos 90, Uhum. onde a lógica esse termo, né, não governamental ainda era muito presente, porque era uma oposição ao governo, né? Hoje a gente não fala mais tanto ONG ou não governamental, porque a relação com o governo ela já é muito mais intrínseca, muito mais próxima, e a perspectiva do enfrentamento ao Estado não é mais uma referência absoluta nossa. Hoje Uhum. a gente tem uma complexidade dos desafios que é Existem mais parcerias, ampla. inclusive, ao invés, né, Muitas parcerias. O mundo do terceiro exatamente. setor tem muitas conexões com o mundo governamental, né, Uhum. nas políticas públicas. Então, na época, a gente se chamava não governamental justamente porque tinha um certo antagonismo, né, a um modelo de Estado que não era muito inclusivo, que era, digamos, que não se ocupava tanto das ações sociais. Hoje você tem de tudo, mas tem também aquelas agendas que, digamos, foram incorporadas da própria sociedade civil para o Estado. Então, naquele momento, o desafio, e o Viva Rio inovou com 3 coisas, assim, só muito brevemente. Uma primeira esse termo não governamental, que foi cunhado por boa parte das organizações que também fez a criação do Viva Rio, Uhum. já não era a referência. A referência era justamente como é que a sociedade civil se aproximava do governo para colaborar e cobrar do governo uma ação mais social. Um segundo elemento é o uso da comunicação de massa. Não tinha os celulares e as redes sociais, mas a grande mídia passou a ter
também ser um locus e um espaço de participação social. Entendi. Então, naquele momento, a gente tinha, né, organizações da comunicação que colaboravam. Então, isso também foi uma inovação do Viva Nossa. Rio do uso da comunicação. Só Uhum. para dar um exemplo concreto, um dos temas que a gente sempre atuou muito fortemente, e hoje virou polêmico, mas a gente é muito defensor dessa causa, que é o tema do controle de armas, né, do tema do desarmamento. Então, uma vez, nós organizamos uma manifestação verdadeira que virou um capítulo da novela das 8 no auge, que é a novela. Então, os atores, atrizes estavam lá, virou uma cena Sensacional isso. da novela, Aham. e aí com isso, em vez de conversar com 10 mil pessoas, que muitas vezes era o público que a gente conseguia, foi para 100 Tomou milhões de uma pessoas. proporção, porque naquela época realmente era Naquela muito época forte. você tinha esse era o lugar, o Jornal Nacional e a novela das 8 eram os Era o mais dois. visto. E isso é uma forma de você levar uma mensagem dentro de um canal que entra na casa das pessoas, que as pessoas assistem, que as pessoas param para ver naquele momento. Então, a gente inovava nesse sentido, sabe? Deixava de ser um assunto assim de militância para ser um assunto de dentro de casa. Uhum. Então, esses dois elementos. E o terceiro elemento, então, virou, um pouco tempo depois, veio que justamente foi essa cooperação com o Estado traduzindo em ações em favelas, né? O Viva Rio teve uma crítica legítima, real, e eu hoje, né, historicamente concordo com ela, dizer não era Viva Rio, era Viva Rico, porque tinha um movimento realmente do Viva Rio, participavam, assim, a Firjan, a Associação Comercial, Organizações Globo, então tinha uma contribuição de um mundo do segundo setor que era um mundo economicamente forte, poderoso. E aí virava uma coisa de Reage Rico e não Viva Rio. Ou Viva Rico. E a gente, então, a resposta a isso, que eu acho que foi muito interessante, eu estou falando desse histórico porque eu trabalhei no Viva Rio justamente nos seus primeiros 12 anos, né, Então, 13 anos. você é desde o Eu sou começo, né? exatamente, eu sou, desde o início, Pois desde, é. desde os primeiros momentos. E a gente, então, a resposta que a gente deu foi, então, fazer projetos nas favelas. Essa fronteira, que era uma fronteira invisível, que muitas vezes hoje a gente não diz, né? Tem lugares que chamam da faixa de Gaza, assim, essa fronteira a gente cruzava ela, a gente aprendeu a cruzá-la, a gente aprendeu a não se imobilizar por conta disso. Então, E é difícil fazer isso, né? hoje em dia, Hoje eu é, imagino. a cidade se movimenta mais, mas naquele momento era. E eu Exatamente. me lembro muitas vezes das pessoas que a gente nunca tinha ido na favela, né? Uhum. Não tinha esse trânsito, e a gente ia na favela com regularidade, com naturalidade. A favela ia no Viva Rio, a gente produzia isso. Então, essa foi uma terceira inovação do Viva Rio. E eu chamo a atenção nesses momentos lá atrás, porque depois o Viva Rio virou outra coisa. Aí depois o Viva Rio foi crescendo, foi se institucionalizando, teve um CNPJ, relações com o governo, organizações internacionais com apoios, assim, né, BID, Banco Mundial. Naquela época você atuava como que lá, ô Pedro? Naquela época eu fiz, na minha formação é em direito, eu tenho essa deformação, né? E Que isso aí. eu fizesse hoje de novo, eu não sei se eu faria o direito, não, Que mas direito eu acho uma faculdade tão importante para é as muito pessoas importante. entenderem. Eu não quero falar mal dela, mas realmente. Mas é que a justiça ela é tão contraditória às vezes, né? Ela é tão Isso é verdade. essa relação do judiciário, né? Do judiciário com um nível de empoderamento, de decisão na vida das pessoas é muito duro, é Uhum. muito difícil. Então eu sou mentira, eu sou apaixonado pelo direito, mas Mas lá naquela época, dentro do Viva Rio, você não estava atuando como advogado, não? então eu criei um projeto chamado Balcão de Direitos, que era um Então você projeto atuou, né? justamente mas então eu atuei, mas eu me transformei, e hoje, digamos, é a minha, digamos, a apresentação, que eu sou um mediador de conflitos comunitários. Então, a minha especialidade virou mediação. Eu adoro conflito, eu reconheço conflito, e eu tinha no direito formas de lidar com ele. E no Viva Rio eu aprendi muitas outras, especialmente Bacana. nas áreas populares, nas áreas mais em conflitos, né, de tensões. Então,
hoje eu me especializo em lidar com situações de conflitos, de tensões, de disputas por conta disso. Sensacional. E muitos anos eu fui coordenador do Viva Rio da área de segurança pública e direitos humanos. Ah, Então, tá. Conheço. então essa foi a minha... Mas que bacana, né? Tipo, você desde o início tá lá, né, na história do Viva Rio, quando começou toda essa movimentação, e agora tá como presidente, né, meu amigo? Agora eu dei umas voltas, fui para outros lugares, aprendi Voltou, outras coisas. rodou, Rodei. mas voltou pra casa. E o que eu tava te falando, voltei para casa. E a sensação é um pouco essa mesmo, de voltar para casa. Eu assumi agora em fevereiro, então acho que esse é o meu primeiro bate-papo, assim, mais... Sobre isso? Ah, é? Sobre isso e nesse lugar. Que legal, né? que Então, bacana. te agradeço aí também essa oportunidade, mas aí o que eu estava te dizendo é que nesse caminho, nessa caminhada, a gente começou como um movimento, sem institucionalidade, sem essa formalidade, e depois, hoje, o Viva Rio é uma organização social, ela tem um credenciamento de OS na área da saúde, e nós temos hoje 13.500 colaboradores. Então, o Viva Rio se tornou uma instituição grande, que se ocupa de políticas públicas, nesse caso na área da saúde. Mais direcionado para a área da saúde. Vocês têm outros projetos também, né? Obviamente. Mas a área da saúde é a grande parte. Hoje a área da saúde é a predominância absoluta, assim, das nossas ações e da nossa estrutura. É uma estrutura complexa, grande. Por que vocês foram para a área da saúde? A gente foi para a área... Porque antes não era. Não tinha esse viés, né? Não tinha esse viés. Tinha uma discussão, que é uma discussão importante na área da segurança, que é da onde eu venho, que é o vetor, né, a segurança como um processo parecido com a epidemiologia e que vem do mundo da saúde, né? Essa situação de violência que ela é no Rio de Janeiro, em outros países, outras cidades também, ela é tratada como uma epidemia, né? Ela está presente, influencia, se movimenta, não é um problema setorizado, localizado, é uma realidade que a gente não consegue escapar dela. Então, a relação com a saúde e com a violência sempre foi um tema que a gente lidou e em alguns momentos tinha mais profundidade. Mas não era um tema especificamente da saúde. Em 2009, no governo Eduardo Paes, houve aí um movimento de crescimento da área da saúde básica, da saúde dos agentes comunitários de saúde, de expansão da prevenção à violência, da prevenção da saúde, e a gente foi nesse movimento junto com a prefeitura, entendendo que era um movimento importante, né, para os bairros mais, para as áreas de favela, para a população mais empobrecida, assim, ter essa qualidade de... E os agentes de saúde, que foram os nossos principais atrativos, eram pessoas de favela que entravam na casa das pessoas para atuar nessa prevenção da saúde. E nessa prevenção da saúde vai também a questão do enfrentamento à violência, vai a questão da violência doméstica, vai a questão das condições de oportunidade de emprego para as crianças. Envolve tanta coisa, né? Envolve tanta coisa, porque a saúde, se você olhar ela de forma holística, você precisa tratar ela sob diferentes ângulos. Então a gente foi um pouco nessa carona da saúde como um direito e puxando um conjunto de direitos. Foi tomando essa proporção que é hoje. E a gente, então, hoje é uma referência importante nessa área. Não explica o todo do Viva Rio, mas hoje representa uma parte bastante importante. Não, o trabalho que vocês fazem é sensacional. E a gente sabe que manter também uma organização desse porte, né, essa granditude, vai muito além de simplesmente você transformar a vida daquela pessoa. Para que você consiga transformar a vida dela, hoje a organização ela tem que estar muito bem estruturada, né? Exige gestão, estratégia, compliance, ou seja, tem que ter muita organização, né? E quais são os maiores desafios que você... Tudo bem que agora você está desde fevereiro, né, lá no Viva Rio, mas quais são os desafios que você vê aí dentro desse segmento do terceiro setor a título de organização, de gestão? Gestão que eu falo no modo geral, gestão de pessoas, gestão de projetos, estratégia que vocês têm. Beleza, vamos atuar nesse segmento aqui, vamos atuar nessa área aqui. Como é que é para você aí essas maiores dificuldades que você vê hoje em dia?
A realidade de cada um é diferente, né? Como dizem, né? Cada um sabe aonde o calo dói, né? Onde o calo aperta, assim. Então, no nosso caso, como nós somos uma organização hoje um pouco fora da curva, né? Do terceiro setor, porque Sim. é um universo muito significativo, né? Hoje nosso investimento é muito grande em gestão, indicadores, meta, mecanismos de novas tecnologias. Então, hoje o nosso desafio ele é menos voltado para numa perspectiva, digamos, da sustentabilidade econômica ou de processos localizados, e a gente entrou no mundo da escala, que eu acho que esse que é um diferencial. Hoje, boa parte das organizações da sociedade civil, assim, elas fazem as ações, como o Viva Rio fez durante muitos anos também, Uhum. elas fazem organizações que são modelos, são pontuais, elas são circunscritas, elas têm capacidades de alcances relativamente limitados. Direcionados para uma área específica, né? Direcionados para uma área ou para um segmento, Sim. mas com muito esforço, com muita qualidade, fazendo enorme diferença na vida das pessoas, mas ou num território, na Maré, na Rocinha, no Alemão, Sim. no Zinco. Mas é uma coisa pontual, é isso? Mas é ali, ou então é num segmento, é com crianças tais, em Pernambuco, no Piauí, Santa Catarina, ou é com golfinho, ou é, sei lá, escoteiro. Você tem Sim, eu entendi os o que você falou. nichos Uhum. e você vai lidando com esses nichos, e são super importantes, não é demérito algum. Não, Isso é fundamental para uma sociedade que quer ser uma sociedade transformadora. Mas o Viva Rio entrou num outro lugar, que é de implementar políticas em escalas de... Mas mesmo em escala, vocês têm que ter análise, vocês têm que ter Isso. tudo, Então, né? E para é vocês, isso. dados são É importantes isso. também, né? Porque Exatamente. com É dados vocês fundamental. conseguem, inclusive, formar outras parcerias, negociar É com o isso. governo, né? É isso. Então, aí acho que a gente tem dois elementos. Então, o nosso desafio é esse: como é que a gente nesse porte que a gente é capaz de fazer uma entrega de qualidade para a sociedade, a gente é capaz de dar contribuições para inovação na política pública, para a gente, digamos, chegar na vida real. A gente está sempre essa preocupação de como é que a gente melhora a vida real do conjunto das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Entendi. O outro lado nosso é como é que a gente, nessa institucionalidade, é sustentável, como é que a gente consegue um arranjo onde o Viva Rio consiga não só produzir a ação concreta, mas também produzir inteligência, produzir novos conhecimentos, estar antenado nas novas tecnologias. Então, são movimentos que a gente vai fazendo e eles são paralelos ou são simultâneos, mas em alguns momentos eles se complementam, né? Se cruzam, ou de alguma maneira se... E nesse sentido, também vale dizer que é muito importante a gente ter uma estrutura institucional que dê esse suporte. Uhum. E o Viva Rio não é a melhor referência, porque a gente sempre foi muito mais preocupado com a ação da ponta do que com essa institucionalidade, mas esse é um pouco a minha missão agora no Viva Rio, é tentar dar um pouco mais de institucionalidade, um pouco mais de estrutura para a instituição, né? Para a instituição. Nossa, mas eu tive a oportunidade lá, né, de visitar. Foi um prazer recebê-lo. E eu vi o quanto que a instituição ela tá bem estruturada ali, né? Mas quanto maior você é, mais estrutura mais você estrutura tem que precisa. Construir, né? Então, sim. Mas sim, a gente hoje é uma instituição que tem uma área jurídica forte, uma área de contabilidade forte, uma área de financeiro forte. Em termos de estrutura de equipe, a gente está bem. Não tem problema. Agora, o desafio é que a gente consiga produzir isso que é mais operacional em inteligência e caminhos que sirvam não só para o Viva Rio, mas para outras
organizações do terceiro setor, outras organizações da sociedade civil também. Então, como um case de sucesso? como um case ou como, não sei, discutir a questão tributária das sociedades, das organizações civis, melhorar e aperfeiçoar esses modelos de organização social. A gente estava falando sobre SEBAS outro dia, não é? A gente estava falando sobre SEBAS, por exemplo. Quanto que é uma certificação importante, que algumas instituições nem sabem, né, da existência da certificação e como, através de SEBAS, você consegue gozar de determinadas imunidades que às vezes é um peso. Às vezes você deixa de fazer uma determinada atuação, né, deixa de fazer um projeto porque tem que arcar com aquele imposto, com aquele tributo, né? Então, isso é importante, né? Aí vocês estão nessa iminência, então, de se estruturar no sentido de isso virar um exemplo para outras instituições menores. E de poder fazer os debates, já que o Viva Rio tem hoje um alcance, uma marca forte, e de fazer esse debate mais público também, né? Legal. Fazer as discussões, assim. Eu acho que o modelo brasileiro, você conhece muito mais do que eu, estou palpitando aqui, estou entrando num campo que é mais seu do que meu, mas assim, é um modelo que ainda é muito limitado de tributar para esse mundo da sociedade civil, do terceiro setor. Tem um monte de debate disso, né, em termos de... Estou nem falando da isenção em si, mas do arranjo tributário, A gente chama aqui no Brasil de manicômio tributário, Pedro. né? Pois é, É uma porque loucura, é apropriado mesmo. É realmente uma loucura. A reforma tributária está vindo muito por conta disso, né? Vai dar uma esclarecida, vai dar uma enxugada um pouco nos nossos impostos, mas mesmo assim isso vai demorar, né? Vai começar agora ano que vem, 2026, e vai até 2032. Então a gente tem muita coisa pela frente. Mas a parte tributária é algo bem, bem importante aí para instituições do terceiro setor, porque sem elas, cara, ela vai acabar 1/3 ali do faturamento que ela recebe de determinada parceria, ou uma subvenção, alguma coisa, ela tem que direcionar para pagar imposto. E eu acho que esse é um dos pontos, né? Quer dizer, de que maneira que esse recurso consegue ir o máximo para a ponta. Isso sempre foi uma questão, né? Eu sou antigo desse mundo da sociedade civil, terceiro setor. O quanto é consumido pela estrutura administrativa, operacional, organizacional, e deixa de chegar na ponta. Então, a cada, sei lá, R$10 que entra na instituição, às vezes é 4,5, 5 fica entre impostos e administrativo. E aí vai chegando na ponta, em vez de chegar 10, vai chegar 4, 3. Mas isso vai muito por conta do governo também, sabe, Pedro? Que eu vou até te dar um exemplo. Às vezes uma instituição terceiro setor tem parceria com o governo, ou seja, ela demonstra que é sem fins lucrativos, que é filantrópica, que tem a certificação para fazer a parceria. Algumas, você depende de algumas certificações, e aí o governo vai e cobra o imposto, cobra o IPTU, cobra o ISS, cobra... Então, você não tem esses incentivos, Não né? tem. Eu acho que vale realmente o debate, sabe? E envolver realmente o governo para eles entenderem que, assim, o terceiro setor ele está aqui para ajudar uma demanda que deveria ser do governo, no modo geral. Obviamente que tem outros direcionamentos, outras agendas, mas de um modo geral é isso. E o governo, de certa forma, prejudica um pouco a atuação dessas instituições. Ou não apoia, né? Não suporta. Não essa confusão, né? Se o que nós fazemos é do mundo do segundo setor ou é o mundo do terceiro setor, de fato, né? Porque também infelizmente, para a gente também não falar só assim desse mundo maravilha mas teve muita e tem muita apropriação também de uso de recursos públicos, de malversação com recursos certeza. públicos Tem no muito. mundo do terceiro setor, no mundo das ONGs, né? Tem muito. Aí a gente falou disso, viu isso nesse modelo de emendas que a gente tem atravessado atualmente, tem convênios, tem acordos onde, digamos, também o caminho das ONGs, o caminho das organizações sociais, civis, foram e são usados para essas finalidades ilícitas, né? Então, também fazer uma coisa, ter uma organização desse porte, capaz de ir para a discussão pública e que se blinda, né, de uma relação
de negocial, né, de interesses escusos e, e subterfúgios não legítimos para sobreviver, é importante também para que a gente avance nesse campo e não no outro. Então, eu entendo também, não basta a gente dizer assim, nós somos uma... A gente tem que ter o resultado, tem que conseguir comprovar o que a gente faz, tem que Tem ter que ter, legitimidade no que a gente tem que faz ter. e tem que ter uma boa assessoria também, porque senão também a gente não avança, né? Uhum. Quer dizer, o meu coração e a minha motivação é sempre muito mais na ponta do que na gestão, mas se a gente não ajustar a gestão, se a gente não tiver um bom suporte para isso, em bons escritórios, boas contabilidades, boas equipes de apoio nesse sentido, também a gente fica frágil, né? A gente fala muito que toda filantropia, ela tem que ser organizada, tem que ser estruturada, ela tem que ser medida, Uhum. né? Porque senão a gente não consegue desenvolver um trabalho como ele deve ser desenvolvido. E é isso que você falou, acho que é exatamente isso como a gente tem que ter como visão, né? A instituição do terceiro setor, às vezes, pode ser vista como um projeto, como iniciou o Viva Rio, né? Como aquela coisa, mas hoje em dia, para que ela seja respeitada, para que ela possa gozar de todos os benefícios, todos os direitos que ela tem, ela precisa estar organizada, né? Estruturada. E, Pedro, o que você entende aí como tendência? A gente sabe, a gente estava conversando muito sobre esse debate entre governo e segundo setor, primeiro setor e tudo, mas em relação ao futuro, assim, você enxerga que o governo ele está mais propenso a fazer mais parceria? O que você enxerga aí como para frente, daqui para frente, para o terceiro setor? Olha, eu não vejo. Eu acho que tem muitas coisas em movimento, né? Eu acho que em larga medida, a gente tem um grande desafio que são as micro-iniciativas, as iniciativas locais, comunitárias, territoriais, conseguirem acessar fundos para apoiarem as suas iniciativas, para isso ter capilaridade, para isso. O Viva Rio hoje está numa outra dimensão. Eu falo, a gente não tem que disputar recursos com quem está lá na ponta. Ao Não pô, contrário, nosso papel é apoiar e tentar exatamente. fortalecê-los para que os recursos vão para lá. A gente escolheu um outro caminho de sustentação. Sim. Isso também é uma estratégia Mas você tem contato com institucional. essas de pequeno porte Temos também. muitos, Vocês têm muito. exatamente. Temos muito. E vocês veem com certeza lá essas pessoas que têm esse sonho, né? Que têm essa vontade Totalmente. de ajudar. E é isso que dá, digamos, vitalidade para as ações sociais, né? Então, eu acho que aí é um tipo de desafio. Como é que garante-se acesso a recursos para isso? Porque quanto mais burocrático você vai fazendo, quanto mais exigências formais porque é caro também você se institucionalizar, né? Lógico. Então essas Você pessoas... precisa de um estatuto, precisa de uma contabilidade, exatamente. precisa de né, um jurídico. É Exatamente. caro, realmente. Então uma primeira coisa que eu vejo de futuro, desafio que é um desafio enorme, é para essas organizações, essas iniciativas mais locais, territoriais, pontuais, como é que elas vão se sustentar. Para elas, eu acho que o cenário está mais crítico, Tá mais difícil. está mais difícil para as organizações que hoje atuam de forma mais conjunta com o poder público, né? Entendi. Então, uma organização como o Viva Rio tem mais possibilidades, tem mais potencial, consegue entrar em editais, em disputas de uma maneira mais competitiva, né? Então, eu separaria aí, pelo menos num primeiro bloco, em dois grupos. Um do mundo da sociedade civil, que é aquele que está no terreno, que tem a mobilização local, que são os familiares de egresso, são familiares de vítimas de violência, são projetos educacionais, é aquele que o esportista, o jogador de futebol que conseguiu e criou um núcleo, né? Então, para essa galera, a gente tem um campo que o cenário não é fácil, não é trivial, e esse dinheiro vem mais de apoios de pessoas bem-sucedidas, de figuras bem-sucedidas que dão... É um modelo de doação um pouco diferente do que a gente já teve.
E eu espero que a gente também consiga criar no Brasil uma cultura de doação individual que chegue nesse povo. Então, essa é a esperança. E o outro lado é uma sociedade civil que se profissionaliza, se estrutura, se organiza e que assume papéis de serviços públicos, serviços que cheguem e tragam benefícios para a população e que de alguma maneira estabeleçam um modelo de gestão diferente, que é o caso, sei lá, do Teatro Municipal, Aham. que é o caso de alguma maneira, tanto no esporte, cultura, saúde, educação, consigam entregar um serviço com um nível, com a qualidade que se espera e que esses Esse tenham recursos públicos para esse tipo de funcionamento. Então, são dois modelos que são diferentes e que eles são ambos muito importantes para o que a gente desenvolvimento de chama uma de sociedade. desenvolver uma sociedade. E no meio desse caminho tem as emendas parlamentares, nesse meio do caminho tem as leis de incentivo, que aí vai para um lado e vai para o outro, né? Que é Então, difícil, né? que é Também, porque se a gente difícil. for pensar aí do lado de cá, que a É. gente tá falando ali, Hum. tem muita dificuldade, porque não sabe, Muito. às vezes não sabe nem por onde começar. Se a gente vai falar lei de incentivo, né? A gente vai falar lei do ISS, lei do ICMS, lei Rouanet e tudo mais. Às vezes a pessoa não sabe nem fazer um enquadramento na lei, e aí por mais que consiga o enquadramento na lei, consegue lá no MINC realmente a aprovação do projeto, até conseguir do outro lado uma outra empresa que acredite naquele projeto ali e vá Pois é. aportar aquilo dali, é Exatamente. um outro cenário, é São uma outra mundos que dificuldade. tem muita dificuldade, muitos obstáculos para É. chegar. A gente Então, tenta fazer essa conexão entre Então, empresas do esse lado é um de cá papel e empresas do lado de fundamental. cá. A gente Esse eu tenta diria fazer isso. que esse lugar é um lugar que pode ser decisivo para os próximos anos, por exemplo, porque as organizações filantrópicas, as instituições financeiras, né, tradicional Ford, Open Society, enfim, elas também estão ficando cada vez mais inacessíveis para este público. Não, por exemplo, lá no Cantagalo, Pavãozinho, Sim. você tem a Nobre Arte, por exemplo, que é uma academia de boxe que está há anos lá, super reconhecida, já tem muita gente conhece do asfalto, né? Eu não sei se ela consegue buscar apoio na lei de incentivo, mas ela devia conseguir. Ela Lógico, deveria imagina. ser Já tem uma toda essa organização que história, tem né? essa Tem história, que tem esse. super importante ali para a realidade daquelas pessoas ali, né? Então, esse eu não sei se ela consegue, porque eu não sei se ela tem os meios institucionais, formais, e se ela consegue os contatos. Às vezes até tem já aprovação na lei de incentivo, mas não Às vezes consegue tem. o outro lado da moeda, Às vezes que é o consegue aporte, pegar né? e aí não presta conta direito, e aí fecha essa porta, É. né? Às vezes consegue, aí dá alguma emergência e aí Tem que usar tem que aquela usar. grana, né? Então, é uma via crucis, né? É um caminho difícil. Então, esse eu acho que é o lugar que você faz e que faz diferença. É um lugar que, eventualmente, a gente do Viva Rio pode vir a Eu acho, estar porque vocês, também. do porte que vocês estão, e do É, conhecimento e a relação que vocês têm com pessoas, governo e é. tudo, vocês conseguem fazer isso aí fácil. Não sei se fácil, mas a gente consegue encontrar caminhos para fazer, porque eu acho que isso também tem que ser a nossa responsabilidade. Não adianta a gente crescer sozinho, né? Não adianta a gente dizer, pô, que o Viva Rio está aqui, é gigante, se do nosso lado as instituições não estão fortalecidas, não estão com vitalidade, não estão Sim. com capacidade, também capilaridade de responder para uma sociedade que ela é muito mais complexa. A importância que tem, né, o Daniel, que é lá do futebol, lá do Cantagalo. Estou falando do Cantagalo porque o Viva Rio está ali, né? No Cantagalo, Sim, tá podia ali falar de tantos do outros lado, lugares, sim. na Vila Aliança, na Vila Vintém, né, Cidade de Deus, enfim, tantos lugares que eu conheço e que a gente tem relação, mas ali o Daniel, que foi um garoto que participou da seleção brasileira de futebol de areia, é um cara que viajou o mundo inteiro jogando bola, que é um exemplo para mim. Ele está lá lutando para fazer uma escolinha para os meninos e meninas lá do Cantagalo, Pavãozinho. E, pô, faz uma diferença imensa naquele menino que, Imagina. pô, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, sonha em ser jogador. Tu transforma a realidade daquela Transforma a pessoa. realidade. O Daniel tem uma legitimidade, um pertencimento que é muito mais valioso do que o que eu tenho, né? Então,
mas eu tenho oportunidades e condições que ele não tem, não vai ter. Então, cabe a gente somar Uhum. esses saberes, essas oportunidades, entendeu? Eu tenho que dizer, cara, Daniel, vai, tô aqui também para te apoiar, não vou competir com ele, não vou concorrer com ele, é o contrário, quanto mais o Daniel vai, mais a gente está Unir forças, né, fortalecido, unir Pedro? forças. O que você diria, Pedro, para essas novas lideranças aí que estão surgindo nesse campo do terceiro setor? Que são esses pequenos, né? É, Esses pequenas instituições que são criadas aí para determinado projetos, é, que são menores, é, mas que a pessoa tem aquele sonho, ela é, tem aquela vontade de é, mudar uma é. realidade. O que você diria, você com toda a experiência e toda essa bagagem aí Essa que você tem? meus anos Pô, minhas não são... idades aí, tantas, né? Mas de fato, assim, eu acho que tem duas dimensões. Uma é que a gente não pode perder também a dimensão política, estratégica, o lugar que a gente está, né? Assim, não pode ficar vazio. Esse mundo do terceiro setor, o mundo das organizações, elas precisam ter uma dimensão de que a gente tem uma sociedade a ser transformada. Não estou falando aqui de ser de esquerda ou de direita, ou de ser apoiar Não, A ou isso... B. Estou falando assim do nossa responsabilidade institucional. Nossa responsabilidade. A gente tem que exigir, tem os direitos, tem as responsabilidades, tem os deveres e tem essa construção. Então, uma primeira coisa é não se isole da sociedade que você está, porque você não vai conseguir dizer assim, eu vou cuidar só do meu mundo. Não, a gente tem que ter a nossa capacidade de olhar que a gente faz parte de um mundo maior. De um todo. Mesmo que a nossa atuação seja local, mas a gente tem que ter essa dimensão. E a segunda coisa é isso, se prepara Tente se estruturar porque se estruturar porque o e caminho é vão difícil, ter né? altos e baixos, o caminho é super difícil e vão ter momentos É. que parece que nada deu certo, mas são sementinhas que a gente planta, é um dia amanhã ou depois a gente encontra os caminhos. Tem muita gente com boa vontade de colaborar. O Intenção, né? desafio Boa intenção. é como é que a gente encontra o canal, como é que a gente faz essa junção. Então, não desistir é fundamental também. Eu acredito muito nisso. Quando você realmente tem uma boa intenção, você Eu quer também. fazer a diferença na vida daquelas pessoas, cara. Uhum. É só você se estruturar, só você se organizar, porque vai dar certo, né? Eu acredito muito nessa pegada de energia. Então, pô, você tá fazendo um bem maior para aquele núcleo de pessoas ali. Vai dar certo. Eu Vai dar também acho que vai certo. dar certo. Só precisa realmente se estruturar, né? E ter confiança, é, é uma combinação, né, de fé e de força, né, de você, assim, de você implementar, de você fazer, de você executar, e ao mesmo tempo você ter esperança, de ter confiança, de ter bondade no coração, sabe, de ter afeto. Assim, eu acho que a gente vive numa sociedade, esse que é o grande desafio. Eu vim de uma experiência agora, trabalhei nos últimos 5 anos lá no rompimento da barragem lá de Mariana, né? Então, Sim. é um outro universo, é o interior de Minas, interior do Espírito Santo, é um outro público, é outro mundo quase, né? Você sai aqui lá da favela do Zinco, da favela do Chapadão, assim, e, pô, eu vou parar lá sei lá, como é que Timóteo ou Tumiritinga, Sim. então é outro mundo. Mas eu diria que essa relação de você fazer a sua parte, a sua contribuição com afeto, com carinho, com respeito, com acolhimento, o que você estiver fazendo vai ser bom e vai se transformar em coisas boas. Vai dar Então, certo. vai dar certo. Pedro, meu amigo, estamos chegando no final aqui. Beleza. Queria te agradecer muitíssimo aí pela sua presença. Imagina, um prazer. Foi acolhimento aí, sua Pelo recepção, sempre muito gentil, muito Pelo contrário, amigo. Eu prazeroso. que agradeço aqui pela sua presença. Pra gente é uma honra ter você aqui, falar um pouquinho sobre o Viva Rio e a gente discutir também um pouquinho sobre toda essas dificuldades, né? Que essa pessoa, quando ela tem um sonho para fazer um projeto, para criar uma instituição do terceiro setor, ela passa, né, por essas dificuldades. Então é sempre bom a gente falar sobre ela aqui e discutir. Mas obrigado, viu, amigo? Obrigado a você. Mesmo.
Foi ótimo ter você Satisfação aqui. aí, cara. Volte sempre. E agradecer vocês aí também que estavam acompanhando a gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente terminando esse nosso videocast, a gente vai subir esse conteúdo para as nossas redes sociais, então vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível lá também no Instagram. E só lembrando mais uma vez, esse videocast aqui ele serve para a gente trazer informações, para a gente trocar conhecimento. Então fica aqui com a gente, que é sempre coisa boa. Agradecer mais uma vez o Pedro e vamos ter outros aí aqui para falar sobre instituições do terceiro setor, projetos e para que esse campo ele esteja cada vez mais preparado, estruturado e direcionado para o sucesso. É isso. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, meu caro. Obrigado, viu, Valeu. pessoal? Até a próxima.